economista, gestor, foi líder da Iniciativa Liberal, é eurodeputado e apresenta-se agora como candidato independente às eleições presidenciais com a promessa de devolver à política a clareza, a exigência e o mérito que diz terem desaparecido. A assinatura, já se percebeu, é de Coutrinho Figueiredo. Olá, viva, obrigada por esta entrevista. Muito obrigado pelo convite. Afirma que não se encontra ninguém mais independente do que o senhor. Pode explicar concretamente o que é que significa essa independência na prática e dar exemplos, por exemplo? Mas a questão é mesmo essa, que é na prática que se vê a independência e, portanto, o que é que eu considero ser uma pessoa verdadeiramente independente é que, perante uma decisão que tenha que tomar, não seja influenciado por nenhum dos interesses que não sejam aqueles que, de facto, está a servir. É isso que eu quero dizer. Portanto, o meu anterior partido, grupos económicos, qualquer outro tipo de força viva em Portugal, não consegue pressionar porque eu não devo absolutamente nada a ninguém. E por causa disso já recusou apoios? Nem se aproximam, que é uma coisa, nem se aproximam. E quem são hoje os seus principais apoiantes e financiadores? Bom, nós temos um conjunto de pessoas vasta que está a financiar a campanha, a começar por mim próprio, que estou a fazer, contando que a subvenção me venha a reembolsar, e depois tenho um conjunto de pessoas que no passado já ajudou também a Iniciativa Liberal e que está neste caso também a fazê-lo. Não lhe sei dizer ainda qual é a dimensão desse apoio, porque o esforço começou... Está disponível para publicar, por exemplo, um relatório público de financiamento? Todos esses apoios são públicos. Aliás, pela lei, têm que ser identificados com o nome completo, com o número do contribuinte e ficam disponíveis no Tribunal Constitucional. Disse que rejeitaria apoios de organizações discretas. Como define essas organizações e que mecanismo legal propõe para garantir que grupos de interesse não tenham uma influência oculta sobre o Presidente da República? Em primeiro lugar, porque na altura não esclareci, acho que as pessoas têm todo o direito de pertencer a essas organizações se assim o entenderem, porque são legais. Quando fala em organizações discretas, está a referir-se, por exemplo, à maçonaria, ao Opus Dei, organizações desse tipo. As pessoas têm todo o direito de o fazer. E não pergunta às pessoas se elas pertencem ou não a essas organizações quando se aproximam da candidatura. Portanto, nesse sentido, como dizia há bocado... Admite que possa ter... Admite que possa ter um ou outro membro que pertence a essas organizações. Agora, nunca com o pressuposto de que essas organizações terão influência naquilo que será o desenrolar da campanha e, sobretudo, o desempenho da função de Presidente da República. Mas quando se fez essa referência, quando fez essas declarações numa entrevista, estava a pensar em algum adversário? Estava, evidentemente. Estava a pensar em Henrique Gouveia Melo, que, como se sabe, no princípio deste ano, teve até um movimento patrocinado pela maçonaria de apoio à sua candidatura. É verdade que depois, umas semanas depois, fez questão de se demarcar, mas eu acho que essa demarcação foi pública. Não tenho nada a certeza que, em termos de influência na campanha, ela não se mantenha. E como é que distingue entre um apoio legítimo e uma influência oculta? Alguns críticos dirão que essa linha é impossível de sustentar na prática. Só se consegue no caso a caso. Portanto, quando alguém vem com uma exigência que determinada decisão não seja exatamente assim, seja um pouco ao lado ou até inversa, é perceber quais são os interesses que estão ali a ser defendidos e perceber que não estão de acordo com aquilo que será o compromisso que eu terei enquanto Presidente da República. Porquê é que sente necessidade de se afirmar como independente? Acredita que os portugueses ainda confiam em candidatos que se dizem independentes? Foi um bocadinho, por acaso, mencionei isso para deixar de falar nisso. Porque acho que a campanha estará de acordo desde o princípio. Eu tinha dois grandes temas: a independência ou até o apartidarismo dos candidatos, e se eram a mais ou menos antissistema. São discussões respeitáveis, mas com o devido respeito não são aquelas que interessam para os 5 anos de mandato. Certo é que nestas presidenciais o que temos mais são exatamente candidatos vindo dos partidos, ocupam o espaço dos partidos. Que até o senhor. Sendo também o meu caso, embora o meu caso também seja diferente, porque, como sabe, eu entrei na vida política há 6 anos. Portanto, sim, mas foi líder da Iniciativa Liberal, certo, é da Iniciativa Liberal, é eurodeputado pela Iniciativa Liberal. Mas tive todo um outro passado que me permite dizer, eu tenho não só a experiência, mas também os contactos e as afinidades que toda essa vida profissional me trouxe. E como se estava a dizer, eu mencionei o tema da independência para tentar não voltar a falar nele. Porque se o tema for esse, eu sou mais independente que os outros neste sentido em que sou absolutamente impermeável a essas pressões. Relativamente ao antissistema ou não, eu não sei muito bem que é o sistema neste contexto desta eleição presidencial. É o acesso a meios de comunicação, por exemplo.
Mesmo aqueles que mais vezes vociferam contra o sistema têm acesso quase diário a esses meios de comunicação. Está muito mais a André Ventura. Estou a referir a André Ventura, que outro dia vi uma estatística absolutamente impressionante. Ele já tinha, este ano de 2025, dado 35 entrevistas a canais de televisão, que é uma coisa absolutamente impressionante. Portanto, desse ponto de vista, eu não sei muito bem o que é esse tema. Mas, repito, estes dois temas são os temas que eu não queria que fossem os temas de campanha e não acho que devam ser os critérios para os portugueses escolherem quem deve ser o próximo Presidente da República. Porque não é o seu passado mais ou menos partidário, a sua independência proclamada, incluindo a minha, atenção, incluindo esta minha, nem o seu bater no peito contra o sistema, que vai fazer com que ele seja mais ou menos eficaz enquanto Presidente da República num mandato que vai certamente enfrentar desafios para Portugal que não serão parecidos com o que tivemos no passado. E, portanto, acho que deve ser, o grande critério deve ser quão preparado está o Presidente da República para, número 1, entender, número 2, abordar e, número 3, criar as condições para resolver os grandes desafios estruturais que o país vai ter que enfrentar. E o que é que o move mais? A vontade de mudar Portugal ou a frustração com o sistema político? Eu acho que um é resultado do outro. Se o sistema político tivesse a mudar Portugal, eu não teria frustrado, mas sim, eu responderia à primeira. E o meu trajeto pessoal e profissional é isso. O que eu gosto, de facto, é mudar coisas. Mas não, é isso que o faz entrar nesta corrida, ou seja, depois de ter deixado a Iniciativa Liberal, ter ido para Bruxelas, ter deixado a Iniciativa Liberal no sentido da liderança. O que é que fez achar que valia a pena entrar nesta corrida? Mais diretamente foi a sensação, que depois a realidade veio comprovar que tinha razão, de que havia muita gente, um eleitorado vasto, que não se sentia representado em nenhum dos candidatos. Portanto, aquele eleitorado que tem mais vontade de fazer coisas, que está mais frustrado, como dizia, com a incapacidade do sistema político de resolver os reais problemas das pessoas, que está menos interessado em preparar o futuro de Portugal, esse eleitorado não se revia. Eu comecei por mim próprio, para ser franco, não sei em quem é que vou votar. E eu sei que é um bocado estúpido dizer, eu candidato-me para poder votar em mim próprio, mas não me enganei, porque havia imediatamente, o tom geral das muitas mensagens que recebi era esse. Finalmente, agora tenho em quem votar. Portanto, havia de facto esse espaço. E é este espaço que eu dizia há bocado, que é dos candidatos que não sejam cinzentos. É a primeira coisa que me pareceu, que era muito pouco entusiasmantes, muito poucos cinzentos, e eu sei que a Natália não pode concordar nem afirmar, mas pronto, acho que isso é claro. Depois, candidatos que não estão de facto interessados, não sei se capacitados, para discutir os temas cabeludos, vamos dizer assim, difíceis, que Portugal vai ter que enfrentar. Menciono apenas um, aqui do alto da minha experiência, também não muito longa, de um ano e meio, no Parlamento Europeu. O projeto europeu não está consolidado. Pode sofrer reversões sérias. O que é que Portugal fará no caso de uma ou desagregação total ou até parcial do projeto europeu? Quais são as suas alianças naturais? Como é que vai fazer do ponto de vista económico e do ponto de vista geopolítico? Acho que era bom, porque isto, quando ou se passar, não é na altura que se vai resolver, era melhor pensar já. E como há 5 ou 6 temas que eu gostava que, por uma vez, Portugal não ficasse à espera que acontecesse uma desgraça ou um grande problema antes de dizer, ok, preparei-me a tempo, soube que isto ia haver, tem com certeza riscos e maçadas que nos obrigam a adaptar, mas também tem muitas oportunidades que poderemos aproveitar. Na sua apresentação falou de cultura, conhecimento e crescimento, 3 Cs. Por que razão escolheu exatamente estes 3 pilares para a candidatura? Porque acho que são a estrutura de um país. Sem cultura não há não só um sentido de identidade, mas sobretudo um sentido de projeção para além das suas próprias fronteiras, e aí sabemos que isso é importante de todos os pontos de vista, não só do económico, muitas vezes é mencionado, mas todos os outros pontos de vista. Depois, porque o conhecimento é, de facto, o grande ativo, a grande ferramenta para conseguir, num mundo que isso avizinha, fazer a diferença e fazer melhor e conseguir que Portugal progrida. E depois o crescimento económico, como tantas vezes já disse, não pelo crescimento em si, mas porque é a forma de obter recursos para fazer as outras coisas que são necessárias, nomeadamente a nível setorial e dos tais temas que falamos todos os dias e que parece que não saem da cepa torta, da saúde, da educação, da segurança social, habitação, tudo isso é muito caro. E estou a falar à escala portuguesa. Vamos a esses temas. Mas estou a falar à escala portuguesa. Nós, para dizer que eu fiz a mesma discussão e a mesma abordagem à escala europeia. Nós também precisamos voltar a ter a Europa a crescer a ritmos superiores ao que estão a crescer hoje, porque os temas europeus, o investimento em defesa, o alargamento, as infraestruturas de telecomunicações, ou de transportes, ou de energia, é tudo caríssimo. No campo cultural, o que é que gostaria de mudar em 5 anos? Primeiro, por natureza, eu não acho que competa ao Presidente da República dirigir
dirigir e dizer este é o desígnio nacional, esta é a direção que a cultura ou o conhecimento deve tomar. O que eu acho que é a função do Presidente da República é criar as condições e incentivar as pessoas e dizer que é esperado que as pessoas participem nestas suas várias áreas. Portanto, dizer, espero que os portugueses já mostraram que têm capacidade para isso, que participem e ativamente criem conhecimento e criem cultura. Criem agora, no coisas conhecimento, defende o quê? Mais investimento público, mais liberdade para universidades e ciência? Eu aí acho que entra nas políticas setoriais que, tendo ideias, e acho que também gostava de ter uma pergunta que pudesse responder que eu não só tenho mais ideias que os meus concorrentes, como não tenho medo de as expressar. No caso concreto da obtenção de conhecimento, a primeira grande alteração que tem que existir em relação ao que hoje existe é a capacidade de atrair produtores de conhecimento de todo o lado e criar condições para que os produtores de conhecimento portugueses não deixem de estar em Portugal. O que é difícil, porque é preciso mais investimento e mais salário, e salários mais altos. Nada disto que eu estou a dizer é fácil. Nada disto que eu estou a dizer é fácil. Eu estou a dizer que é essencial. E se é essencial, temos que pôr, de facto, e compete sempre aos governos de turno, as decisões executivas para que isto se materialize. Mas sim, há condições que são materiais, quer de trabalho, quer de remuneração. Há outras que não são só materiais. Um clima mais amigo da criação de cultura, um clima mais amigo e fomentador da criação de conhecimento, favorece. O Presidente da República pode fazer o quê? Além de criar as condições e de falar nisto, pode reconhecer, assim que há um português que é particularmente bom na criação de cultura, e a cultura falo desde a mais alta e erudita cultura até a cultura popular, que consiga criar e vá acrescentando camadas à identidade nacional, deve ser reconhecido e dado esse reconhecimento que pode inspirar outros a fazer igual. No crescimento económico, qual é a primeira medida, na sua opinião, que um governo precisaria de tomar para transformar Portugal num país mais competitivo? Curiosamente, a primeira medida não é portuguesa, ou Portugal pode participar, mas é europeia. Porque nós temos, quando se olha para a evolução da economia portuguesa e aqueles grandes saltos de crescimento no final do século passado, eles têm todos a ver com a integração no mercado único. E com o facto, obviamente, de vivemos numa situação mais baixa que tornava mais fácil ter taxas altas. O mercado único deixou de se integrar. Deixou de se integrar a um estudo do FMI muito interessante e muito assustador que diz que as pequenas e grandes barreiras internas entre países é a mesma coisa como se houvesse tarifas de 45% nos produtos e 110% nos serviços. É uma loucura. Portanto, a Europa precisa ainda de mudar e muito. É, porque o que é que temos? Um país com 10 milhões e meio de habitantes como Portugal ter acesso aos 450 milhões de habitantes da Europa. Essa era a grande possibilidade de crescimento português. E depois, investimento. Investimento, a capacidade de atração, e aí não é preciso inventar a roda, Natália Carvalho. É ver, porque está publicado, as razões pelas quais os investidores estrangeiros, muitas vezes, quando estão indecisos entre investir em Portugal ou noutro país, é-lhes perguntado porque é que escolheram outro país, e eles dizem porque a justiça é lenta, porque a burocracia é muita, porque os impostos são altos, enfim. Mas isso aí cabe-nos a nós mudar, a nós, país. Aí já estamos no reino da política nacional, exatamente. Há sempre um dilema entre crescimento e justiça social. O seu liberalismo é compatível com redistribuição? Mas eu já disse isso várias vezes. A grande marca de um liberal é quando há tensão entre igualdade e liberdade, opta-se pela liberdade. E, portanto, um país, isto em termos concretos na economia, significa o quê? Eu prefiro ter um país com mais ricos, mas muito menos pobres, do que um país com menos ricos e mais pobres. Isto parece-me evidente. E, portanto, sim, criação de riqueza pode não ter, num primeiro momento, uma distribuição suficientemente equitativa, digamos assim, criar problemas de injustiça social, como designava, mas acho preferível ter nesse nível de desigualdade e menos pobres, muito menos pobres, que é o que se passou, aliás, no mundo inteiro, nos últimos 30 anos, do que achar que para manter níveis de desigualdade temos que, no fundo, limitar o crescimento. Isso é que é mau para todos. O senhor diz que o Serviço Nacional de Saúde falha todos os dias. Falha onde exatamente? Na gestão, na falta de médicos, na burocracia ou na própria ideia de Estado Social? Mais uma vez aqui, eu não tenho medo das palavras, eu tenho ideias e digo-as. Não vou dizer que é preciso um pacto de regime, mas para quê? Fazer o quê? Eu também acho ótimo era ótimo estarmos todos de acordo nestas coisas mais estruturais, mas eu vou dizer para fazer exatamente o quê? O problema do Serviço Nacional de Saúde, como seria, aliás, o problema de qualquer sistema grande, é quando o objetivo final, e acho que é relativamente fácil de concordar com o objetivo final de um Serviço Nacional de Saúde, é servir bem as pessoas que dele precisam. O que é servir bem? Servir a tempo, cobrar as pessoas, impedir reincidências e já agora dar-lhes o mínimo de conforto nesse atendimento. Não é preciso muito mais que isso para dizer que o sistema funciona bem. E é nesse sentido que eu digo falha todos os dias, porque algumas destas coisas, infelizmente, às vezes as 4, falham. E isto acontece sempre quando esse interesse, neste caso dos doentes, não está alinhado
com os interesses dos outros agentes do sistema, dos outros participantes do sistema, nomeadamente os profissionais de saúde. A pergunta que eu faço é, quando há um aumento do tempo de espera, seja para consultas, para cirurgias, quando há deficiências no atendimento, qual é a consequência prática para o prestador de saúde no financiamento que recebe ou deixa de receber? Para a progressão da carreira dos profissionais daquela unidade de saúde? Nenhuma. Portanto, os incentivos das pessoas que fazem o sistema, e que são, de facto, os profissionais de saúde, viu-se no Covid, seguraram o sistema, eles fazem o sistema, eles são o sistema, em bom rigor, não têm os mesmos incentivos, por isso é que este caso, que ainda hoje voltámos a ter notícias do abuso do SIGIC com as cirurgias para recuperação de listas de espera das cirurgias. Porquê? Porque os incentivos estão todos desalinhados. Aqueles incentivos, e atenção, em relação ao SIGIC, eu lembro de intervir na Assembleia da República, já lá vão 4 ou 5 anos, a dizer, eu olho para isto e vejo, isto é um incentivo tremendo, não só para pessoas abusarem das cirurgias ao fim de semana e a horas extra, mas para fazerem menos nas horas normais. Porque vê-se a ocupação dos blocos operatórios durante a semana e vê-se a ocupação dos blocos operatórios quando estão a fazer cirurgia SIGIC, e bem, é chocante. Se os blocos operatórios conseguem fazer 8 intervenções numa manhã ao fim de semana, porquê é que não conseguem fazer mais do que 5 aos dias de semana? Porque os incentivos estão trocados. Portanto, o que eu digo é o sistema, e não tem que ser aquilo que eu gastei 6 meses na minha vida a tentar importar as melhores ideias dos vários sistemas de saúde da Europa. Não tem que ser esse. Discuta-se e qualquer que seja o sistema que alinhe estes incentivos, quando as pessoas forem bem tratadas e tiverem resolvido o seu problema de saúde, os profissionais e as entidades prestadoras de saúde, os hospitais, ficam melhor também. Portanto, se ficarem os dois alinhados, esses incentivos, o sistema pode funcionar e nem sequer precisa que o Ministério da Saúde esteja a dar ordens todos os dias, porque aquilo automaticamente, havendo alinhamento de incentivos, aquilo autocorrige-se. É essa a beleza dos sistemas complexos. Não é possível ter alguém todos os dias a dar ordens e a corrigir situações que vão sempre acontecer se houver desalinhamento de incentivos. Como liberal, o senhor acredita que é possível defender o papel do Estado e ao mesmo tempo abrir espaço ao setor privado, sem com isso trair o princípio da igualdade de acesso? Sem dúvida. E eu costumava dizer, numa tentativa vã de que estudassem e aprofundassem a proposta que eu estava a tentar fazer na saúde, no Serviço Universal de Acesso à Saúde, continua disponível online, é que os grandes adversários da implementação daquele sistema iam ser os grupos privados de saúde. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Porque eles hoje sobrevivem do mau funcionamento do SNS. Eles hoje conseguem captar doentes, especialmente de patologias menos complexas, mas mais rentáveis, exatamente porque o SNS não serve. E, portanto, os tais 45% de portugueses que têm seguros de saúde, os tais portugueses que se cansam ou têm mesmo necessidade, em termos clínicos, de não conseguir esperar, vão ao privado. Um sistema nacional de saúde que funciona é aquele que tira mais rendimento aos grupos privados de saúde, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu dizia isto com todas as letras. As transições do sistema atual para aquilo que eu gostava de ver é difícil, mas a principal dificuldade vai ser os grupos privados de saúde não querem isto. Se o senhor tiver de recorrer a uma urgência, vai a um hospital público ou opta por um privado? Eu nunca tive essa necessidade, felizmente, mas já tive necessidade com um filho meu e foi no hospital público. E acredita ao qual ficarei eternamente grato, porque foi um problema com um filho com horas de idade e não tenho dúvida que sem... Não hesitou a ir a um hospital? Não, de todo. Não tenho problema absolutamente nenhum com isso. E acredita que há coragem política hoje para reformar o Serviço Nacional de Saúde? Excelente pergunta. Não. Porquê? Porque mexem em clientelas. Mas não há na saúde, como não há na educação, como não há um problema ainda mais bicudo que é a segurança social, como não há na forma como se está a tentar justificar a necessidade de investir mais em defesa. A falta de coragem é, de facto, um dos assuntos que mais me preocupa na política portuguesa e europeia, que eu detesto isto também no seio dos meus colegas europeus no Parlamento. Esta obsessão com a eleição seguinte de que eu não posso ofender ninguém, não posso prejudicar ninguém que possa ser uma clientela eleitoral, faz com que os problemas se adiam com um óbvio resultado. Ficam mais difíceis de resolver e mais dolorosos de resolver. Portanto, acabam por se resolver sempre da pior maneira, sob pressão e causando mais dano e mais dor do que seria estritamente necessário. O Presidente da República não governa, sabemos, mas tem influência. Que papel concreto assumiria, se fosse eleito, para travar esta degradação do Serviço Nacional de Saúde? Faria como Marcelo Rebelo de Sousa, que apelou a este... Não há muita coisa que eu fizesse como Marcelo Rebelo de Sousa, tenho que o dizer. Mas a primeira coisa que eu tenho que deixar bastante clara é que eu me recuso a ver o Presidente da República como um contrapoder. Recuso-me a dizer o sufrágio direto que elege o Presidente da República tem uma legitimidade democrática que permite que ele se torne interventor a par com o Parlamento e com o Governo que dele sai. Não.
Agora, tem, de facto, representa um determinado tipo de anseios do povo que, durante uma campanha, ainda por cima esta, que vai ser longa, expressou várias vezes. Portanto, tem a obrigação de o fazer. O que é que o senhor faria? Chamaria o Governo ao Palácio? Há reuniões semanais. Eu gostaria que... Não creio que sejam suficientes para algumas das matérias que neste momento estão em cima da mesa serem tratadas com a devida atenção. Estava a falar da saúde, esse é um exemplo, mas há outros. Mas eu não queria ainda sair da saúde, porque aquilo que eu lhe queria perguntar é se aceitaria patrocinar, por exemplo, um pacto, o tal pacto de que Marcelo falava para a saúde. Volto a dizer, sim. Pactos sempre possível, mas antes de discutir se estamos ou não de acordo em fazer um pacto, é um pacto para fazer o quê? Portanto, é sobre isso que devemos centrar a discussão. O que é que achamos que resolve o problema do Serviço Nacional de Saúde? E quem é que acha que é necessário sentar à mesa? Governo, ordens, sindicatos, privados? Sim, todos. Todos. É evidente que não compete ao Presidente da República promover esse tipo de encontros, mas deixar claro ao Governo que esses encontros e esses consensos são necessários de fazer. Enfim, acho que qualquer Governo de bom senso terá isso em mente. O que eu não sei se terá em mente é a absoluta necessidade de mexer na estrutura do sistema. Porque estamos a fazer... E mesmo, por exemplo, eu ouvi o Dr. Marcos Mendes a sugerir que uma das soluções, deixava como se fosse uma ideia fantástica, mais uma vez, nesta lógica de estamos a mexer nas margens, a pôr pensos rápidos, que os gestores hospitalares fossem escolhidos por concurso. Porque isso evitaria que eles fossem escolhidos pela cor do cartão partidário ou outras situações que, infelizmente, sabemos que acontecem. Eu volto a dizer... Podemos ir buscar o melhor gestor hospitalar do mundo, com este sistema, continuar a não fazer... não continua a não ser capaz de o fazer funcionar. Portanto, vamos discutir porque é que o sistema não funciona e sabemos que há algumas coisas que não podem ser recursos. Já usei este número várias vezes. Estamos a gastar hoje mais 80% do que gastávamos há 7 ou 8 anos atrás. E não é por aí. A polémica dos tarefeiros, por exemplo, médicos pagos a valores altíssimos para suprir... É um excelente exemplo do penso rápido. Foi visto, no fundo, como um símbolo da desorganização do sistema. O senhor considera isso uma distorção do mercado ou uma consequência inevitável da tal falta de planeamento público? Consequência inevitável da tal falta de planeamento. Porque recorrer a tarefeiros significa que uma necessidade que aparentemente é permanente é satisfeita de forma esporádica e temporária, a preços e a custos que tornam muito fácil um governo dizer eu estou aqui a disciplinar estes malandros dos tarefeiros que estão a ganhar mais do que deviam. Sendo que são esses, infelizmente, que estão a assegurar, na maior parte dos casos, o funcionamento das urgências. Portanto, e mais uma vez, reduzir a remuneração dos tarefeiros pode ser uma questão de justiça e de evitar abusos que acredito que existam, mas não vai resolver o problema de fundo. Estamos de acordo. Então o que é que vai resolver? Uma gestão eficiente, concretamente, na sua opinião, o que é que deve mudar? Alinhamento de incentivos. Se quiserem, eu particularizo, mas é uma conversa que nos leva a outra entrevista. Vem cá com todo o gosto. O alinhamento de incentivos. E aqui a questão é, no sistema que eu defendo, os prestadores de saúde estão tanto melhor do ponto de vista financeiro e de crescimento, quanto melhor tiverem os utentes que ele recorre. Portanto, tem que introduzir duas coisas no sistema que hoje não existe. Tem que introduzir livre escolha das pessoas para saber onde é que podem ir e concorrência entre subsistemas de saúde. O que é um subsistema? É algo como a ADSE. A ADSE está reservada aos funcionários públicos e aos seus familiares e cobre o país de uma forma não totalmente homogénea. Mas imaginemos uma ADSE que cubra todo o país, aberta a todos os portugueses, que não possa recusar nenhum aderente. Por condições pré-existentes. É um seguro público. Sim. Mas agora não é uma ADSE, são 3, por exemplo. Que concorrem entre si. Concorrem porquê? Porque nas convenções que fazem com o hospital A ou B, clínica A ou B, centro de saúde A ou B, estão mais perto das pessoas, têm lá o médico que as pessoas gostam, são melhores na patologia de que a pessoa sofre. Não me interessa, a pessoa escolhe em função do critério que lhe é mais pessoalmente importante. Mas se a subsistema não a tratar bem, cada ano a pessoa pode mudar de subsistema. Conclusão, como os subsistemas recebem per capita por cabeça, quanto mais pessoas tiverem, mais ganham, quanto menos pessoas tiverem, menos ganham. De repente, Natália, com uma coisa tão simples, temos um alinhamento. Os subsistemas têm enorme interesse em tratar bem as pessoas, porque só assim é que conseguem ganhar mais dinheiro. Mas conseguem ganhar mais dinheiro se não houver reincidências. Há um incentivo para a medicina preventiva, porque as pessoas dentro do sistema que não adoecerem gastam menos recursos ao subsistema. Segundo, terapias mais caras, que podem ser no momento mais caras, mas ao longo da vida clínica da pessoa mais baratas, passam a ter um incentivo também.
Portanto, também isto fica resolvido. Mas eu podia falar horas durante isto, porque, como digo, tive muito tempo a pensar na matéria e importei várias soluções que eu acho que são indicadas. Mas, repito, o Presidente da República não tem nada que montar isto. Eu só quero que as pessoas se discutam. Discutam e percebam que, se não alinharem incentivos, o sistema nunca vai funcionar. Mas o Governo garante que o Serviço Nacional de Saúde está a recuperar. O senhor vê ou não sinais dessa recuperação? Vejo aquilo que se chama uma produção maior de consultas e cirurgias. Também com necessidades maiores e algumas que vinham de trás. Aliás, este problema é mesmo que transitássemos para outro sistema, ia ocorrer porque ao recuperar atrasos íamos estar a ter que produzir mais, óbvio e necessariamente, e a gastar mais também num primeiro momento. O que eu acredito é que isto é benéfico para as pessoas, não só pelo óbvio facto de deixarem de estar doentes, é mesmo do ponto de vista económico. Imagina o que é ter 150 mil pessoas à espera de uma cirurgia. Quantas destas pessoas não conseguem trabalhar por causa disso? Não temos dados sobre, mas muitas. E das que conseguem trabalhar, quantas estão em subrendimento? E de 1 milhão e tal que estavam à espera de consultas? A mesma coisa. Quantas têm condições debilitantes ou limitadoras do seu trabalho? Então, acha que o Governo está no bom caminho na saúde? Não, porque, como dizia há bocado, falta coragem para mexer na estrutura. Está a pôr pensos rápidos, falámos dos tarefeiros, falámos de algumas formas de reorganização das ULS, das USFs tipo B poderem ter incentivos aos seus profissionais. Há algumas coisas que vão sendo feitas, vão na boa direção. Mas na base, os incentivos continuam a estar desalinhados. Lamento. E acha que a Ministra da Saúde tem condições para continuar? Eu não vou ser um daqueles presidentes que vai pedir cabeças de ministros. Portanto, falarei com o Primeiro-Ministro sobre cada caso que eventualmente se coloque e quererei saber exatamente o que é que está em causa em cada momento e darei privadamente a sua opinião na tal lógica de não ser contrapoder. Neste caso concreto, Ana Paula Martins, gostava de saber, por exemplo, exatamente como é que foi a reação dos administradores hospitalares e dos outros prestadores de saúde àquela instrução, que hoje não sabemos exatamente como é que foi dada, da Direção Executiva do SNS, para poupar. Recorda-se, tem 10 dias. O país recorda-se. O país recorda. E soubemos duas versões, no fundo, os administradores a queixarem-se que queriam, no fundo, cortar-lhes qualquer hipótese de continuar a recuperação de produção médica, e a Direção Executiva do SNS a dizer que não foi nada disso, que era só para termos cuidado. Eu gostava de saber, sobretudo, como é que foi a cadeia de reação entre uma instrução que emana direto ou indiretamente do Ministério da Saúde e estas pessoas que têm sob a sua tutela. Quando se perde a autoridade, são pessoas que são cruciais. Quando há uma instrução que é recebida com resistência ou até com repulsa, perde a autoridade. Concorda com este atual modelo de direção executiva versus Ministério da Saúde? Acha que está a funcionar Não. Tenho que reconhecer que há componentes operacionais do SNS que lá está, por ser centralizado, por ter uma data de assuntos que não se resolvem na base, mais uma vez, eu estou sempre a falar da mesma coisa porque este realmente é o problema de base. Por estar desalinhados os incentivos, os problemas não se resolvem na base e vão subindo. E há problemas, questões operacionais, de escalas de urgências, de qualificações de pessoas, de pagamentos, etc., que têm que ser resolvidos centralmente e de facto, pode o Ministério da Saúde achar que é melhor ter alguém menos politizado. Não vimos ainda grande despolitização da Direção Executiva, diga-se de passagem, mas em tese é possível considerar isso uma espécie de tampão operacional, não político, técnico, de decisões na saúde. Mas desde o princípio, quando vi aquela ideia entrar na Assembleia da República, eu achei que aquilo era um para-raios para qualquer Ministro da Saúde. Mas o problema é que os Ministros da Saúde precisam de para-raios. Precisam de para-raios, porque de facto o sistema é tão difícil que aqui é um triturador de Ministros da Saúde. Nenhum Ministro da Saúde, por muito genial que seja, consegue evitar que estes problemas, como começámos por dizer há pouco, se repitam vezes demais. Que reformas na educação considera prioritárias para preparar os jovens para o mercado de trabalho? Aí entrávamos mais uma vez numa discussão. Eu acho que tem que haver 3 ou 4 vezes. Mais uma vez, tenho muitas ideias sobre o tema, não me importa de expor, mas tenho que repetir mais uma vez que não caberá ao Presidente da República legislar, só estou a pretender que se perceba o seu pensamento. Exatamente. Político. Eu quero que as pessoas saibam que eu tenho ideias e não tenho medo de falar nelas e que estimularei o Governo a pensar, agora no caso da educação que estamos a falar, neste sentido. Eu não acho que não tenha grande lógica entrar no sistema educativo aos 6 anos e sair hoje em dia daqueles que completam o ensino superior já com mestrados ou doutoramentos ou pós-doutoramentos aos 26, 27, 28, 29 anos. 23 anos seguidos de uma educação linear, muitas vezes para aprender coisas que se calhar não são a nossa vocação e só descobrimos quando chegamos ao mercado de trabalho, ou pior, podem estar obsoletas quando chegamos ao mercado de trabalho, não me parece a forma mais lógica. Esta questão
esta questão. Eu sei que está a ser pensada por algumas pessoas, um pouco por essa Europa fora, tem que ser coordenada com os nossos parceiros europeus, porque é fundamental mantermos esta capacidade de reconhecimento de qualificações transfronteiriça e certamente dentro do espaço europeu. Portanto, não é uma coisa que Portugal deva ou possa fazer sozinho, mas pode fazer algumas coisas neste sentido já. E uma das coisas que eu acho mais importante fazer é dar aos alunos, mas a partir de uma idade relativamente precoce, a possibilidade de experimentar o que é o mercado de trabalho e se aquilo que estão a pensar como profissão faz sentido para as suas reais vocações. Porque isso permite escolher depois as especializações e as outras. Uma espécie de regresso ao trabalho infantil. Eu só estou a fazer a pergunta em jeito de provocação. Que idade é que acha que eu estava a pensar? Falou em uma idade relativamente precoce. Estava a pensar dos 17 anos, por acaso. Para mim já não é bem infantil e acho que é uma muito boa altura para experimentar empregos. Eu experimentei-os bem antes disso e fez-me muito bem porque percebi exatamente aquilo que é ou não é para a minha personalidade interessante de fazer. Deveria haver maior ligação entre as universidades e isso com certeza, mas e as empresas? Isso com certeza, para permitir exatamente esta vivência da profissão pelos alunos, como digo, de uma idade tão precoce quanto possível. Mas há mais. Eu não percebo porque é que, e voltamos aqui à questão da cultura como principal pilar, ou pilar primeiro da identidade de um país e do desenvolvimento de um país. Eu não percebo como é que é possível, a partir de uma idade, se calhar 16 e certamente 18 anos, entrar em cursos muito mais técnicos, muito mais específicos, onde a criatividade, as artes e até o desporto, também, no momento aqui o desporto, deixa de estar presente, como se não fosse uma parte fundamental da educação, como se não fosse hoje cientificamente reconhecido por todos que quem não sabe mexer não pensa bem, quem não sabe criar não se adapta bem e não pensa bem em termos de adaptação. Faz tudo parte da educação. Por isso é que eu acho particularmente interessante alguns projetos educativos que vão existindo em Portugal, que existem à margem do sistema educativo público e privado, portanto, do sistema linear, vamos chamar assim, que aproveitam primeiro ou questionam primeiro a vocação dos jovens e depois desenham o currículo mais ou menos à medida. Vale a pena acompanhar esses projetos porque saem dali pessoas muito mais capazes de se adaptarem às mudanças que inevitavelmente vão encontrar durante a vida e muito mais capazes de criar, que eu acho que é a pedra de toque daquilo que vamos precisar de fazer. Os problemas vão ser novos, portanto as soluções vão ter que ser novas. E temos aí a inteligência artificial. Como é que garante que a inovação tecnológica, ou como é que se pode garantir que a inovação tecnológica não aprofunda desigualdades no acesso à educação? No acesso à educação? Sim. Não, à educação não vejo uma relação direta, sempre e quando a inteligência artificial seja vista como uma ferramenta e não como um fim em si. E agora, havia outra discussão que não vamos ter aqui, porque também essa é complexa e demorada, se é um dia chegarmos à chamada inteligência artificial geral, a AGI, aí sim colocam-se algumas questões, mas aí a educação até eu diria que é apenas uma das muitas preocupações. Mas não fugindo da sua questão, primeiro, é um daqueles temas que eu acho que já devíamos estar a pensar há anos. Porque no ano passado, eu por acaso não me lembro se a Antena 1 fez disto eco, por acaso creio que é uma honrosa exceção. Um estudo da nova SBE com a McKinsey a dizer que 1/3 dos empregos em Portugal iam ser, de uma forma ou de outra, afetados pela inteligência artificial. Muito, médio, pouco. Mas iam ser afetados, exigindo requalificação das pessoas. Natália Carvalho, estamos a falar de 1.400.000 pessoas. Não se requalificam em 15 dias. Era melhor pensar nisto antes. Porque as requalificações necessárias, se calhar, nem sequer temos as ferramentas para as conseguir fazer. Não acha que se devia começar a pensar isto a tempo? Portanto, na sua opinião, Portugal não está sequer preparado para uma revolução tecnológica? Mas mais do que os impactos negativos que poderão eventualmente vir dessa revolução, também não está preparado para as oportunidades que essa revolução pode trazer. Porque quando começamos a olhar para a mudança, primeiro vemos os riscos, é normal na natureza humana, isto pode ser perigoso, ok? E devemos proteger desses riscos, mas se olharmos melhor, também vemos oportunidades. E será que Portugal tem possibilidade? E não estou a falar dos data centers SINs da Google, 10 mil milhões de euros. É muito interessante quantos empregos cria, o que é que deixa de know-how. Portugal tem uma classe média exausta, jovens que desistem do país. O que é que um Presidente da República pode fazer por eles que o Governo não faz? Dar-lhes confiança. Só. Acha como é que se dá essa confiança? Mostrando que se acredita neles. E essa é a grande vantagem dos sistemas liberais. Que é ao deixar as pessoas decidirem por si próprias, estão implicitamente a mostrar que a decisão que tomarem, podendo não ser igual à que eu tomaria nas circunstâncias deles, vai ser boa.
E em média para o país vai ser melhor. Portanto, há uma confiança. Segundo há uma segunda leitura desta confiança que me parece importante, que é evitar o tal êxodo de jovens, sobretudo os qualificados, que temos estado a assistir nos últimos 10, 15 anos, e atrair também pessoas com o tipo de qualificações que os tais desafios do futuro também exigem. Isto só acontece num país que confie, que mostre que confie na capacidade das pessoas resolverem os assuntos por si próprios, se houver gente suficiente a tentar fazê-lo. Nunca será um gênio, ou muito menos um gabinete de qualquer ministério, ou um assessor de qualquer Presidente da República, ou qualquer Presidente da República que vai fazer isso. São milhares e milhares de pessoas a tentar resolver o problema, e no meio daquelas pessoas alguém vai ter uma ideia mais útil, mais eficaz que outra, e é assim que se faz o progresso das nações. Se vir bem, as nações que nós admiramos nunca tiveram um grande papel. O desígnio nacional agora é isto, vamos fazer isto. Não. Resulta espontaneamente do esforço individual das pessoas que se sentem capazes de fazer esse esforço e incentivadas a fazer esse esforço. Portanto, pergunta, o papel do Presidente da República é dar este incentivo. E reconhecimento. Portanto, se alguém fizer isto bem, imediatamente, para mim, é o que se chamaria em inglês um poster boy, um poster girl, mostrar, olha, alguém que fez bem, criou cultura, criou conhecimento, criou por si próprio. Isto é o que é um cidadão ativo e envolvido, é isto que deve fazer. Admitiria uma privatização da Segurança Social? Não. Vetaria esse diploma se lhe aparecesse... Atenção, temos que perceber o que é quer dizer privatização da Segurança Social. Acho que perfeitamente legítimo que as pessoas queiram ter os seus próprios planos de reforma. Certo? Claro. Pronto. Não estou a falar disso, eu estou a falar da Segurança Social que conhecemos, que é acho hoje pública. Acho que a Segurança Social é um pilar importantíssimo do Estado Social que eu acho que as democracias modernas, as democracias liberais modernas têm a obrigação de manter e sustentar. Com justiça intergeracional. Eu estou a fazer com estar sério, porque me choca, não sei, e acho que não sou o único, espero não ser o único, que os jovens que estão a entrar no mercado de trabalho vão descontar a mesma coisa ao longo da sua vida profissional e vão receber uma pensão no fim que é metade, percentualmente, daquela que alguém que se forma hoje. Portanto, admite que, pelo menos, o modelo atual da Segurança Social, o financiamento, nomeadamente, tem que ser visto do seu financiamento e a sua capacidade de gerar muito maior equidade entre gerações. Quando eu dizia na apresentação que queria ser presidente de todos os portugueses, fiz até uma ligeira... Eu sei que me estiquei um bocadinho, mas os portugueses que ainda não nasceram. Porque um português que nasce hoje fará 18 anos em 2043. Ano em que completaremos 9 séculos de história enquanto país. Eu gostava imenso que esse jovem nessa altura, ou essa jovem nessa altura, não tivesse os mesmos problemas que os jovens de 18 anos têm hoje. Gostava imenso. Porque era sinal que desta vez não tínhamos ficado parado à espera e tínhamos feito alguma coisa. A inteligência artificial também deveria estar a financiar a Segurança Social? As receitas da inteligência artificial? Sim. Eu penso que isso, do ponto de vista da tributação sobre os lucros que elas geram, já acontece. A questão que se põe nessas empresas é onde é que esse lucro é gerado e tributado. E, portanto, nesse sentido, sim, deve contribuir para a Segurança Social, deve contribuir para as sociedades cujos clientes utilizam o seu produto. Defende que, mais tarde ou mais cedo, a flexibilização da legislação laboral tem de acontecer. O Primeiro-Ministro acusa as centrais sindicais de estarem a ser utilizadas por partidos, pelo PC e PS, para a luta política. Partilha ou tem uma opinião idêntica? Tenho uma opinião substancialmente idêntica, mas não me parece que seja a discussão mais útil, porque isto agora só se coloca porque vai haver uma greve geral. Sim. E pronto, admito que isso tenha que ser discutido e admito que isso tire à liberdade sindical a beleza e a utilidade que ela devia ter, que se passa a ser instrumentalizada por partidos. Mas acha que está a ser instrumentalizada? Não é função. Eu olho para as 10 greves sindicais gerais que houve desde o 25 de Abril e constato que 3 dessas 10 foram convocadas por ambas as centrais sindicais e 3 dessas, que não as mesmas. Outras 3 foram em governos do Partido Socialista. Uma com Mário Soares, 2 com José Sócrates. E a segunda de José Sócrates já na apresentação do PEC 4, portanto, com motivos que eu até diria que transcendem, digamos, a lógica partidária. Portanto, digo apenas que é muito mais fácil encontrar a vontade de fazer greve geral com governos do lado direito do espectro político do lado esquerdo. Mas, como digo, nem é esse sequer o ângulo que eu gosto de olhar para esse problema. Eu gosto de olhar para o problema, primeiro, acabando com esta noção de que há uma coisa muito luta de classes, uma diferença de interesses brutal entre empregadores e empregados. Não há. E há uma diferença maior entre as pessoas que já têm emprego e aquelas que não têm emprego. E, portanto, quem não tem emprego, quer emprego, são as empresas que o criam. Quem já tem emprego, quer receber melhor, e são as empresas maiores que pagam melhor. Portanto, acha que é preciso flexibilizar... Acho, porque
há bocado dizíamos, estamos a falar das coisas que iam mudar, e basta ver o que mudou no tipo de trabalho nos últimos 10 anos, os próximos 10 anos vão mudar ainda mais. Estávamos a aflorar o tema da inteligência artificial, vai mudar muitas e muitas profissões. Há bocado falámos de um terço dos nossos postos de trabalho, mas não é só aqueles que alteram em termos de requalificações, aqueles que alteram profundamente em profissões. Pela primeira vez, há uma revolução tecnológica que não é da primeira ou segunda revolução industrial, não é da informática do século passado. Esta está a afetar os empregos de maior valor acrescentado e não aqueles trabalhos braçais ou repetitivos que as revoluções anteriores. Portanto, esta precisa mesmo de pensar concretamente. Mas acha legítimo que alterações tão profundas surjam sem que isso tenha sido discutido ou apresentado aos portugueses, nomeadamente em campanha eleitoral? Sim. Não se falou disso? Eu ouvi essa explicação e ouvi também que já depois da tomada de posse do Governo, as negociações ou as conversas sobre o pacote em sede de concertação social foram escassas e um bocadinho conversa de surdos. As duas coisas me desagradam. Acho e é também por isso que eu quero nesta campanha falar, não tendo, vou dizer para a terceira vez, funções executivas, mas quero que estes temas se discutam, porque me vão permitir também tomar posição sobre os mesmos, caso haja um arrastar de pés sobre temas que eu acho que são perigosos de deixar arrastar. Mas quando se fala de determinados temas da campanha eleitoral, tem-se obviamente muito mais legitimidade para depois submeter. Agora, também não sou daqueles que diz que se não se falou na campanha eleitoral não se pode mexer, porque uma legislatura de 4 anos, apesar de tudo, pode acontecer muita coisa e o Governo pode ter que legislar sobre assuntos que não falou na campanha. Mas sempre, especialmente em matérias laborais, com o máximo de negociação possível. Agora, ao contrário de outros candidatos, eu não digo negociem e não me digo porquê. Eu digo não, negociem no sentido da maior flexibilidade. Quem é que pode achar que o alargamento de serviços mínimos, por exemplo, é uma limitação inapropriada ou desajustada dos direitos dos trabalhadores? Não é. Aliás, é uma forma de equilibrar os direitos dos trabalhadores que estão a fazer greve com os que não fazem. Não é? O atual Governo tem insistido na ideia de estabilidade. O senhor também vê estabilidade? Não sei. Ia ser que não vejo. Hesitou muito. Não, tenho dias que vejo, tenho dias que não vejo. E eu tenho em relação à estabilidade uma opinião que ela é boa, mais uma vez, é como aos pactos de regime. É boa só para fazer a coisa certa. Portanto, a estabilidade de uma coisa má, para mim, não tem de haver. Não é um valor supremo na política, certamente. É um pré-requisito interessante, importante, porque há medidas que realmente precisam de tempo para... E daí a história dos pactos de regime, porque já não é só uma legislatura, já não é só um partido, é várias legislaturas, vários partidos. Portanto, a estabilidade, nesse sentido, é um pré-requisito, mas não pode ser o principal critério da política como um todo. Sendo... porque provavelmente vamos falar nisso ainda, sendo o principal critério ou filtro de avaliação do Presidente da República quando pensa se usará ou não os poderes constitucionais de dissolver. Porque aí sim, não lhe competindo governar, não lhe competindo escolher que cor política vai ocupar São Bento, compete-lhe dizer, pelo menos, que estejamos numa situação de maior estabilidade da que estamos hoje. E claro, pode-se enganar. Nenhum de nós é presciente e, portanto, por exemplo, eu acho que vou à segunda volta e há pessoas que ainda não viram, mas acho mesmo, estou convicto disso. Mas posso me enganar e achar que a determinada eleição legislativa vai resultar numa maioria que depois não se verifica. Mas tem que ter essa convicção à partida e tem que ser um critério. Portanto, não dissolver para cá aquela palha e respeitar aquilo que é a lógica constitucional, que aliás Vital Moreira muito elegantemente no livro recente temos um regime semipresidencialista, mas do ponto de vista da relação Parlamento-Governo, ela é unívoca. É do Parlamento que emana o Governo. E, portanto, se o Parlamento não muda, o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro só deve mudar em casos muito excepcionais. E acha que este Primeiro-Ministro governa o país ou está a gerir apenas o calendário eleitoral como se depreende das críticas que Pedro Passos Coelho lhe fez a ele Primeiro-Ministro? Infelizmente tenho que estar de acordo com a análise de Pedro Passos Coelho na sua globalidade e a grande evidência que eu tenho para esta opinião, o grande motivo, é o orçamento para 2026. É crítico. Que está feito para não levantar ondas. Foi muito elogiado o facto de não haver os chamados cavaleiros orçamentais. Eu também estou de acordo, não se devem meter coisas no orçamento que se podem discutir à parte, mas na verdade não está lá nada. E boa parte das reformas que há bocado decidimos que eram, já falámos, de saúde, educação, por exemplo, e de segurança social, olha, só essas três, todas têm impacto orçamental, todas. Portanto, se não estiverem lá, não há cabimentação, não se faz nada. Portanto, não acredita que este governo vá fazer reformas? Acho que é um governo que herda um DNA do PSD
já foi bastante mais reformista e que eu gostaria que voltasse a ser e que, como dizia na sua pergunta, não se preocupasse tanto com a eleição seguinte ou com clientelas eleitorais. Gostava que isso acontecesse. Gostava que acontecesse com todos os partidos, não é só com o PSD, com Mas, todos. portanto, acha que este, e com o eleitorado que este também, governo está preocupado com essas clientelas? Acho que está preocupado com a eleição com seguinte. eleições. Foi muito evidente no primeiro governo de Montenegro. Espero que, havendo um bocadinho mais de horizonte de durabilidade deste governo, espero que neste não seja assim. Mas a primeira indicação do orçamento não dá grande esperança. A sucessão de casos, suspeitas, demissões, deixou os portugueses muito descrentes. Um primeiro-ministro ou outro titular de cargo político constituído arguido deve demitir-se ou ser demitido? Acho que o que temos que respeitar é que o Estatuto de arguido não representa mais do que um Estatuto que lhe dá proteção e dá-lhe certos direitos no contexto do inquérito. Portanto, mais uma vez, acho que tem que ser dentro do caso concreto, porque há arguidos em relação aos quais nós temos muito pouca noção de que indícios é que levaram a essa constituição como arguido e outros que temos noção que há indícios bastante mais fortes. Portanto, acho que tem que ser visto caso a caso. Não vou comprometer aqui a admitir ou deixar de admitir um Primeiro-Ministro que venha eventualmente a ser arguido. Enterar-me-ei das exatas circunstâncias que levaram a essa situação e sim, se houver indícios suficientemente fortes, farei a pressão e a pressão, não, e neste caso até tenho o poder direto de destituir o Primeiro-Ministro. Já disse que um Presidente da República não deve ser um contrapoder, mas não haverá circunstâncias em que se torne necessário que seja um contrapoder? Sim, sobretudo como escrutinador e como, se quiser, consciência crítica. Marcelo é um presidente próximo, popular, omnipresente. O senhor quer ser o oposto, distante, irracional ou apenas mais contido? Apenas mais contido. Pergunto de outro modo, continuidade ou ruptura? Eu acho que cada Presidente da República que sucede ao que tem sido tipicamente 2 mandatos acaba por fazer ruptura com o estilo. Mas aqui mais do que o estilo, que será obviamente diferente, é com esta vontade de não deixar que os temas mais importantes, quer os do dia-a-dia, que também já falámos aqui, quer os tais do futuro, que temos falado pouco, não saiam da agenda, quer da agenda política, quer da agenda mediática. E aí o Presidente da República tem real influência. Consegue, tem meios, tem legitimidade para condicionar a agenda mediática também e fazer com que certos temas não saiam da agenda, o que, como sabemos, é uma forma também de incentivar o Governo a ter mais atenção a esse assunto. Mas isso não funciona exatamente como um certo contrapoder, às vezes? Não, desculpa, acho que não. Isso seria se eu tivesse a dizer este ministro serve, aquele não serve, esta solução para a saúde serve, aquela não serve. Não, estou a dizer temos de discutir a saúde. Agora, a solução, o modelo concreto, caberá aos governos de turno e ao Parlamento decidir e aprovar. Se estivesse em Belém durante as crises recentes, também teria dissolvido o Parlamento, como o atual Presidente fez? Na primeira sim, na segunda não. Ou seja, com uma maioria absoluta no Parlamento, não teria dissolvido o Parlamento, mas também teria, confesso, feito conversas e tentado dissuadir o Partido Socialista de apresentar o nome de Mário Centeno como alternativa a António Costa. Porque acho que Mário Centeno deu provas na sua transição direta do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal e mesmo na forma como depois saiu do Banco de Portugal, de não ter o perfil e a idoneidade até para Primeiro-Ministro. Marcelo prometeu ser presidente de todos os portugueses, mas há quem diga ou quem o critique e diga que ele se tornou por vezes o árbitro do sistema. Concorda? Não, se eu tenho alguma coisa a criticar, sobretudo não é excesso de afetos, enfim, isso será uma questão de estilo e de personalidade. Eu sou uma pessoa afetuosa, mas não me parece que se tenha que andar a fazer 1000 selfies por dia para o demonstrar. O que critico, sobretudo, é não ter... Aparentemente, nós não sabemos as conversas, também tem que ser justo, nós não sabemos as conversas privadas que houve com os 2 primeiros-ministros com quem Marcelo Rebelo de Sousa conviveu. Mas daquilo que é público, não fez suficientemente pressão para que determinados assuntos não saíssem da agenda. Não alertou, por exemplo, olha, para dar um exemplo que agora está a ser muito discutido, que é a extinção do CEF ia causar os problemas que tantos disseram que é causado de articulação e de incapacidade de resposta a um problema que agora se tornou não só um problema social importante, como um pasto fácil das forças mais populistas. Esse tipo de não intervenção discreta, não em contrapoder, teria feito. E o senhor vê a figura do Presidente da República como um árbitro ou como um capitão de equipa?
O Presidente da República tem 3 tipos de funções bastante diferentes. Guardião da Constituição, aqueles poderes que não são muitos, acho que pronto, essa é mais de guardião, se quiser, de reagir àquilo que o Parlamento e o Governo toma como iniciativas legislativas ou outras. Depois tem funções de representação, onde na política externa e nas Forças Armadas é onde tem um poder, embora subalterno ao do Governo, relativamente importante, e aí avulta talvez ainda a diplomacia económica, onde eu acho que tem facilidade e especial à vontade, e depois tem a tal função que eu acho que tem sido pouco explorada de inspiração, de ser referência para os temas e para as pessoas que querem ver no país um outro tipo de ambição e que tornará mais fácil a vida aos governos que tenham a mesma vontade. Porque um governo que esteja a reformar sem ter nenhum respaldo da opinião pública, neste caso do Presidente da República, acaba por ser o foco de todos os ataques e resistências. Se for bem explicado e o Presidente da República também ele próprio fizer parte daqueles que dizem há esta necessidade de fazer reformas que podem não ser fáceis de conseguir implementar, está a ajudar o governo de turno, seja qual for a cor. E este governo partilha da opinião da líder da Iniciativa Liberal que diz que está a ceder demasiado ao Chega? Eu não vou comentar nenhumas posições, nenhum líder político, e muito menos aquelas do partido onde sou oriundo. Acho que é um exemplo daquilo que há bocado dizíamos, de estar demasiado preocupado com as eleições seguidas. Portanto, com os equilíbrios, de fazer determinados entendimentos à direita, determinados entendimentos à esquerda, que eu acho que mostra capacidade negocial, mas tem que ser posto ao serviço de matérias que verdadeiramente interessam. Imigração e lei da nacionalidade interessou pouco, é acessório? Não, é importantíssimo. É importantíssimo, até porque é um fenómeno que, lá está, é daqueles que se sabia em 2017, quando se alterou e se introduziu a figura da manifestação de interesse, que poderia dar problemas sérios e descontrole. Por maioria de razão, quando mais tarde se veio a abolir a única entidade que estava, já com atraso nessa altura e dificuldades operativas, a fazer um módico de controle dessas pessoas. 1 milhão de pessoas a mais nesses últimos 8 anos é absolutamente ingerível, fosse qual fosse o governo. Absolutamente ingerível. Agora, o que não é dito suficientemente é... Bem, primeiro, eu encaro este tema como uma espécie de uma relação entre uma sociedade que quer acolher pessoas, não é só porque precisa delas, quer mesmo, gosta, está aberta a acolher pessoas, e as pessoas que se querem integrar numa sociedade. Não vão só porque é um sítio mais fácil para emigrar, precisa de menos papéis ou há menos controle. Não. Basta um dos dois lados falhar, a sociedade não está tão aberta e não tão receptiva, ou as pessoas não se querem integrar, para esta relação não funcionar. E o descontrole que assistimos nos últimos anos causou com que as duas deixassem de ser tão fáceis, ou existissem sequer. Ficámos todos um bocadinho mais de pé atrás em relação aos imigrantes e os próprios imigrantes a sentirem-se menos bem-vindos. Agora, isto não existiria, eu não vi ninguém discutir isto assim. Porquê é que Portugal recebe de repente 1 milhão de imigrantes? Porque tinha um regime mais permissivo que países alternativos. O que é que aconteceu imediatamente? Nos países de origem montaram-se autênticas cadeias de produção de contratos de trabalho e vistos de residência para Portugal. Intermediados por quem? Há muito dinheiro aqui. A média, isto não foi desmentido, a média dos pagamentos que as pessoas fazem quando vêm dos países de origem anda entre os 4 e os 6 mil euros. 1 milhão de pessoas. Isto tudo somado a 2% do PIB. É uma brutalidade. Alguém anda a ganhar muito, muito dinheiro com isto. E posso garantir que não são aqueles que nós chamamos eufemisticamente as redes de tráfego, as pessoas que alugam os barquinhos de borracha. Não são esses. Serão provavelmente gente muito mais poderosa, porque isto, 5 mil milhões de euros ou 6 mil milhões de euros, faz mexer muitos interesses. Portanto, eu gostava de olhar para isso, porque não é só por uma questão de obviar uma situação que é obviamente criminosa e que prejudica muito a dignidade e a vida diária das pessoas. É por uma coisa muito mais prática. Se tirarmos esta peça de onde está a ganhar o dinheiro, uma motivação para aqueles que tentaram fomentar a imigração ilegal, ou aquela que é legal, mas é altamente indigna, porque há muita gente com contrato de trabalho que é fictício, acabava. Portanto, querem olhar para um problema, a maneira de resolver não é aquela lógica do follow the money, em parte é, mas se tirarmos essa motivação, estamos muito mais perto de resolver o problema do que com medidas puramente restritivas. E a lei da nacionalidade, tal como está, tornou Portugal mais Portugal, como diz o Governo? Não gostei nada dessa expressão, já disse várias vezes, acho que Portugal não é
não é definido pelo amor que se bate no peito a dizer que tem, é definido pela tal vontade de pertencer a uma comunidade política que é feita de pessoas, de história, de um conjunto de obrigações e de direitos, e que, uma vez que essas pessoas queiram fazer parte dessa comunidade, são bem-vindas, do meu ponto de vista. Disse que acredita ir à segunda volta. Pergunto-lhe que dados tem que sustentem essa confiança. 3 muito fáceis. Sim. Os dados ainda indicam 30% de indecisos. E esses indecisos não são idênticos aos indecisos das legislativas, são indecisos daqueles tais que eu dizia que não sabiam a quem é que havia de votar até para ser a minha candidatura. Segundo, 25% daqueles que já tinham uma decisão tomada ou pré-tomada ainda admitem mudar, portanto não estão totalmente satisfeitos, a tal falta de entusiasmo que eu dizia que estes candidatos geram. E a terceira, de que a minha notoriedade espontânea está a uns valentes 20 a 30 pontos abaixo dos meus concorrentes mais diretos. O que significa que, à medida que entrevistas como esta, a presença de televisão, os debates, a prevalência da propaganda em outdoors, etc., me deem a conhecer, só posso subir. Eu não sei quanto é que é necessário para passar a segunda volta. O número, eu faço essa estimativa, mas o número vai variando conforme vai haver muita flutuação de voto entre candidatos daqui até 18 de janeiro. Isso também por isso é que torna praticamente difícil saber quem é que vai comigo à segunda volta, mas vejo isto. Repare o que eu estou a dizer. O senhor está a contribuir para fragmentar a direita, como alguns dizem? Não faço ideia e não foi preocupação nem consideração que tivesse levado em conta. Recebeu apoios de figuras de vários quadrantes. Está a tentar ser um candidato do centro ou um candidato dos descontentes? Apetece-me devolver-lhe a pergunta. O que é isso do centro? Pergunta-se. É que eu não sei. Eu adorava-lhe responder-lhe, não sei. Porque a única coisa que eu sei, se quer aqui um parênteses um bocadinho mais ideológico, é que há uma diferença grande entre a concepção de quem acha que a vida, a sociedade, a política é vista em grupos, ou aquela que acha que os grupos resultam da vontade livre das pessoas, individualmente consideradas. Eu estou neste segundo grupo. Portanto, todos aqueles... A chamada dita direita, que são estatistas e querem meter o Estado em tudo, como temos à nossa direita, à nossa extrema-direita, casos desses, ou aqueles que à extrema-esquerda e à esquerda querem meter o Estado em tudo também, não são certamente da minha família política. Mas há matérias em que isto não é tão óbvio. Portanto, esta coisa linear que vem da Revolução Francesa, de olhar para a esquerda e a direita como a grande bitola para medir políticos, eu percebo que seja cómoda, mas tenho dificuldade, devolvo sempre, desculpa, que é uma pergunta quase retórica, o que é isso do centro, o que é isso da esquerda, o que é da direita? Se for definido assim, não tenho dúvida nenhuma que saberei responder. E como é que olha para os outros candidatos, para os seus adversários? Gouveia Mel, Marcos Mendes, André Ventura, António José Seguro, algum que respeite especialmente? Não, respeito. E qual é que todos, vê como o concorrente mais direto? Respeito todos. Tenho tido particular receptividade em pessoas que estavam já decididas ou prestes a decidir votar quer na candidatura de Marcos Mendes, quer na candidatura de António José Seguro. Admito que as pessoas que estão a votar no Almirante e que estão a ficar desiludidas com as suas intervenções públicas possam também vir a ser um pasto, mas sobretudo estes dois primeiros que eu falei. E já fiz uma apreciação genérica, que eu acho que é verdadeira, de serem cinzentos, pouco entusiasmantes, mas nos últimos dias tenho detectado uma coisa pior. Parecem que têm medo de assumir as suas ideias. Quem é que parece ter medo? Todos. Quando nos perguntam, então, e o pacote liberal, o que é que acha? Isto era que negociem. Não dizendo o que é que gostariam e que seria bom para o país que saísse dessa negociação. Então, na saúde, o que é que se vai fazer? Era importante ter um pacto para a saúde. Mas para fazer o quê? Isso não sei. Parece que têm medo, ou não têm ideias, ou têm medo de dizer, não sei qual das duas é pior. E, portanto, nesse sentido, também acho que marca um bocado de diferença, porque mesmo correndo o risco de perder um ou outro eleitor, sendo mais claro nas minhas ideias, repetindo, que acho que devo fazer regularmente, que não serei eu a definir políticas setoriais e executivas, mas se afastar pessoas com esta clareza de ideias, eu prefiro fazer isso e as pessoas saberem exatamente a quem é que estão a votar, do que irem nesta coisa mole, deste consenso, deste não querer ofender ninguém. Lamento. Se acham que qualquer reforma a sério não vai ter opositores e resistência, estão muito enganados. E, portanto, é preciso pessoas corajosas, sobretudo, mais ou menos, no braço executivo, mas também na Presidência da República, pessoas corajosas que não achem que a vida é feita de consensos absolutos, porque isso não existe. Muitos eleitores associam-no à Iniciativa Liberal, foi líder da IEL. Agora é um candidato pós-partidário ou apenas um liberal? Eu liberal serei sempre. Eu acho é que essa etiqueta não é a discussão mais interessante, nem sequer mais relevante para quem decide quem é que deve ser Presidente da República. Recusa rótulos? Em geral, sim. Em geral, sim. Aliás, penso que a Natália recebeu o livro que eu publiquei há pouco tempo. Sim.
numa das lições que não tem de que era um gosto, mas numa das lições que tentei dizer, é a parte mais um bocadinho mais sermão do livro, não gostei muito de escrever, mas tinha que, se querem saber o que é que eu retiro destes meus 64 anos de vida, estão aqui 5 coisas que eu aprendi e que se me tivessem dito antes eu teria agradecido. E uma delas é nunca, mas nunca julgar as pessoas para a primeira. Nunca. Quer pelas suas convicções políticas, quer pelos seus trajetos profissionais, nunca. Porque, na minha experiência, encontrei pessoas extraordinariamente capazes que não eram evidentes à partida. Vai-me dizer também, encontrei o contrário. Pessoas que achei que eram fabulosas. Também isso recomenda que não se tomem decisões rápidas e de grupo ou de afiliação relativamente à opinião que se tem sobre pessoas. Alguns dizem que o seu perfil é de elitista. Como é que responde àqueles que não se reconhecem no seu discurso e vivem problemas concretos, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde ou o acesso ao mercado de trabalho? Eu agora ia dizer que leiam o meu livro, mas isso era talvez uma manobra comercial demasiado descarada, porque veem que o único privilégio que eu tive verdadeiramente foi ter os meus pais prescindiram de muita coisa porque achavam que a educação era a coisa mais importante. Esse privilégio eu tive. E, portanto, tive essa sorte e tentei repeti-la com os meus 4 filhos. É de facto a educação, mas, como dizíamos há bocado, não sei se é esta. Os meus pais ainda haver um tempo em que era possível dizer o canudo conta e continuas a estudar conta e vais à pós-graduação e fazia diferença. E eu entrei no mercado de trabalho em 1985, nem sei fazer contas, já é quase 40 anos, não é? Quase não, 40. Portanto, não sei se é a mesma educação, mas a educação como um todo continua a ser a maior ferramenta de trabalho e de igualização social. E é por isso que é absolutamente crucial que ninguém que queira e que tenha capacidade deixe de estudar por falta de recursos. Quando há pouco tempo discutia na Federação Académica do Porto, provoquei-os com este tema do modelo de educação e acabamos a discutir uma coisa muito mais prática e da agenda do dia, mais atual, que é a ação social escolar tem um orçamento absolutamente ridículo. Porque a ação social escolar é aquela que permite, lá está, a todos aqueles que têm vontade e capacidade de estudar, que não deixem de o fazer por falta de recursos financeiros. Essa igualização de oportunidades à partida para um liberal é absolutamente crucial. Portanto, se estão lá 80 milhões de euros e há 80 mil beneficiários da ação social escolar, não é possível. Portanto, se há investimentos que é fácil... Já que está a falar na escola, a escola deve apenas ensinar ou também educar? Deve educar. Sendo que o papel principal é da família, evidentemente, mas deve também educar. Há coisas que as próprias famílias podem não ter capacidade ou conhecimentos para educar. E, sobretudo, hoje em dia, eu acho que a escola deve ensinar a aprender. Que tipo de presidente quer ser? O árbitro silencioso, o inspirador, o vigilante? Dessas 3 hipóteses, inspirador. Qual seria a sua primeira prioridade no primeiro dia em Belém? Gostava de passar uma primeira noite nas Selvagens. Que Portugal quer deixar daqui a 5 anos, se for eleito? Um Portugal muito mais preparado para os desafios do futuro e com as pessoas todas, não só aquelas que tipicamente se consideram abrangidas por isto, convocadas para participar nas soluções do país. Quando digo soluções, não são só as técnicas. Volto a falar da cultura e do conhecimento e da capacidade de mexer sem ser necessário que lhes peçam. É esperado que participem na vida coletiva. Isso é que é um cidadão. Tem um conjunto de direitos. Uma das obrigações que acho que tem é sentir-se à vontade. Portanto, o Estado aí também não pode criar entraves, não é? Sentir-se à vontade para participar na coisa pública, seja de que maneira for. E se tivesse de resumir tudo numa só frase para os portugueses, porque devem confiar em si, qual seria? Nunca desiludir ninguém. E porquê que quer ir passar o primeiro dia às Selvagens? Porque é uma forma de demonstrar que, para mim, Portugal é inteiro, mesmo na sua digamos, de extremo mais recôndito e até mais disputado, Portugal é inteiro. Foi a assinatura de Coutrinho Figueiredo. A entrevista na íntegra fica disponível no podcast Política com Assinatura em todas as plataformas habituais e também na página da RTP.